Olá, pessoal. Hoje a gente vai começar aí a nossa unidade 5, certo? Nessa unidade, a gente vai comentar um pouquinho sobre as evidências da evolução, né? E os principais fatos, né? Que ocorreram aí ao longo das eras, né? Ao longo da evolução. A gente vai começar com esse assunto, né? Os principais acontecimentos ao longo das eras, períodos e éons, começando aí pelo éon Adeano, né? Obviamente, esse tempo aqui geológico, né? Ele é o tempo geológico que a gente destaca aí a formação da Terra, né? O nosso planeta estava se formando, e também a formação do nosso satélite, que é a Lua. Existe uma teoria aí por trás, né? Que a nossa Lua se formou depois de um planetóide, tamanho mais ou menos de Marte, se chocar com a Terra. E aí esses destroços aqui, né, acabaram formando a nossa Lua, né? Alguns destroços aí, né, se juntaram e acabaram formando a nossa Lua. É só uma hipótese, né? Como a gente já aprendeu também, a Terra, quando surge, ela não é uma Terra igual a que tem hoje, né? A atmosfera aí não tinha nem oxigênio, não tinha nitrogênio, né? Tinha outros gases como hidrogênio, como metano, né? Era um planeta bem quente, com intensividades vulcânicas, muitos raios, né? Esse tipo de coisa. A gente avança um pouquinho, vai para o éon arqueano, né? Cerca de mais ou menos 4 bilhões de anos. Aqui a Terra começa a se resfriar, e aí a gente já começa a ter oceanos, né, grandes oceanos aí, tá certo? Que passam a recobrir então nosso planeta. E esse fato aqui, né, também da Terra poder se resfriar um pouquinho foi um fato importante para que no próximo éon aí surgissem as primeiras formas de vida, né? Como a gente também já aprendeu em aulas passadas, né? Esses primeiros seres vivos aqui eram seres vivos muito parecidos com bactérias, né? Tinham células procariontes, eram heterotróficos, não produziam seu próprio alimento, e eram anaeróbicos fermentadores, né? Ou seja, não respiravam oxigênio, porque na Terra ainda não existia oxigênio, e faziam fermentação aí, tá certo? Existem esses tipos de estrutura rochosa, que a gente chama de estromatólito, que é um tipo de estrutura rochosa produzida por micróbios, né? E segundo estudos, produzida por micróbios desse período aqui, do éon proterozoico, né? Como é que se forma isso, né? Esses micróbios, eles vão formando filmes microbianos, né? Que ficam aprisionados na lama, e com o tempo essas camadas, esses micróbios de lama, formam essa estrutura rochosa aí, conhecida como estromatólito. Isso daqui é um fóssil, né, de estromatólito. Aqui é um estromatólito atual, uma formação rochosa de estromatólito atual desses tipos de micróbios aqui. Interessante, né? Bem, esses éons aqui, Adeano, Arqueano, Proterozoico, conforme que a gente chama de período pré-cambriano, perdão, tá? Era pré-cambriana aí, né? Período pré-cambriano, enfim, né? Para a gente entrar, então, finalmente aí, né? Na próxima era, nas próximas eras, perdão, né? Que são as eras paleozoica, mesozoica e cenozoica, que compõem aí o éon fanerozoico. A gente vai ver cada uma dessas eras, tá certo? Começando então pela era paleozoica, especificamente aí no período cambriano, tá certo? Que ocorreu aí mais ou menos 570 milhões a 505 milhões de anos. Aqui a gente fala em grande explosão do Cambriano, porque nesse período aqui surgem muitos invertebrados, né? Muitos invertebrados mesmo, né? No mar, tá certo? Aquáticos, tudo bem? Lembrando que a gente não comentou ainda, né, que nenhum ser vivo foi para a Terra, né? Então ainda a gente está falando de animais marinhos, né? Esse tipo de coisa, tá? Mas há uma grande fauna aqui nesse período, né? Nesse período cambriano de invertebrados, né? Esses invertebrados, ao mesmo que surgem, eles acabam se extinguindo, tá? No próximo período, no período ordoviciano, né? Aonde a gente destaca aí também as primeiras quintas terrestres e a origem dos vertebrados aí, tá certo?
As primeiras plantas terrestres eram bem parecidas com as briófitas atuais, né, os nossos musguinhos aí, então plantas bem pequenininhas, mas percebam, né, que os primeiros seres vivos aí que conquistaram, né, que foram para o ambiente terrestre foram as plantas, né, os animais ainda continuam no ambiente aquático. Esses aqui, né, são tipos de peixes que não têm mandíbula, né? Então, esses dois cenários são dois cenários imaginados de como seria o oceano aí no período Ordoviciano, tá certo? A gente entra depois no período Siluriano, percebemos que a gente está na mesma era, na era Paleozoica, né? As eras são divididas em períodos, tá bom? A gente entra então no período Siluriano, onde vai aparecer as primeiras plantas vasculares, né, as primeiras plantas com vasos condutores, tá? O que permitiu que as plantas crescessem um pouquinho mais, né? E surgem também os peixes com mandíbula, tá? Então, as primeiras plantas vasculares eram bem parecidas com as pteridófitas atuais, samambaias, avencas, né, esse tipo de planta. E aqui é um exemplo, uma ilustração de como foi, né, os primeiros peixes mandibulados, né? Imagina encontrar um peixe desses hoje em dia. Partindo aí para o período devoniano, esse período é conhecido como Idade dos Peixes, porque foi um período onde predominou, né, peixes, né, onde houve grande diversificação de peixes, tá? E também aonde vai surgir bem no finalzinho aqui desse período, né, os primeiros anfíbios. Então aqui, né, os animais começam a sair da água. Percebam aí, né, que a gente tem um lapso de milhões de anos de animais para plantas, né, para os animais começarem a sair da água, tá certo? Então vão surgir os primeiros anfíbios. E o período carbonífero, né? Aqui eu já vou ter grandes florestas, né? Vão surgir os comércios dos primeiros répteis aqui, né? Então, ó, peixes, anfíbios, répteis, né? Como a gente viu aí no ano passado, né? Todos esses grupos. Então, aqui, ó, imensas florestas, né? Grandes pântanos, estão surgindo, começando a surgir os primeiros répteis, né? Uma espécie de largatão, né? Os primeiros répteis aí, que é onde houve definitivamente, né? Com esse aparecimento, com esse surgimento dos répteis, onde houve definitivamente a conquista do ambiente terrestre pelos animais. Aí a gente vai para o período Permiano, é o último período aí da era Paleozoica. Acontecem duas coisas importantes aqui. A primeira é que a gente tem separação de duas linhagens, né? Uma linhagem que vai ser répteis e aves, e outra linhagem que vai virar os mamíferos aí, digamos assim, né? E também aparecem as primeiras plantas com sementes, tá? Então, essa aqui seria uma espécie que viveu nesse período, né, no período Permiano. Percebam que as patinhas, ó, parece um réptil, o corpo parece de um mamífero, né? Então, a gente está começando a realmente ter essa separação de linhagens, tá certo? Aqui seria como eram, né, os primeiros gimnospermas, as primeiras plantas com sementes aí, pinheiros, né, esse tipo de coisa. E, finalmente, a gente entra na era Mesozoica, né? E essa era aqui, ela é conhecida como a Idade dos Grandes Répteis, né? Basicamente, houve um grande domínio dos grandes répteis, principalmente aí dos dinossauros, né? Ela é dividida em 3 períodos, o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. Começando, então, aí vem do período Triássico, né? Aqui eu vou começar, né, ter realmente o aparecimento dos primeiros dinossauros e também vai começar a aparecer pequenos mamíferos, né? Então, os mamíferos vão surgir aqui na era Mesozoica. Avançando mais um pouco, a gente vai ter o período Jurássico, onde a gente vai ter realmente o domínio aí dos grandes répteis, né, dos dinossauros aí. E vão surgir aí, então, as aves também aqui nesse período, tá? Tudo isso são ilustrações de como seriam as aves nessa época, tá, pessoal? É interessante a gente falar, né, que segundo a evolução, as aves descendem dos répteis, né? Então, tem vários fósseis, né, de dinossauros com penas, né? Esse daqui é um deles, né, que foi encontrado lá na China. Então, as aves, elas são um grupo de dinossauros de 4 patas, que evoluíram aí na era Mesozoica, tá? E o último período da era Mesozoica, o período Cretáceo, é marcado pela extinção desses grandes répteis e também de outros animais. Acredita-se, né, segundo teorias, de que
foi um meteoro que caiu lá na Península de Yucatán, no México. É claro que isso não foi automático, né? O meteoro caiu, o dinossauro se extinguiu, né? Então, com a queda desse meteoro, houve grandes transformações do meio ambiente que fizeram com que os dinossauros, né, começassem a entrar em extinção, até que no final do período Cretáceo, esses animais não existiam mais, tá? Outro destaque que eu surge aqui no período Cretáceo, né, é as primeiras plantas com flores, né, as angiospermas aí, que a gente sabe que hoje é o grupo mais diversificado de plantas que existem, né, as plantas com flores e com frutos. Bom, entramos na era Cenozoica, a era atual, né, em questão aí, e essa era é marcada pelo domínio dos mamíferos, ela é dividida em dois períodos, o período terciário e quaternário. No período terciário, eu tenho a expansão dos mamíferos, né? Então, os mamíferos vão começar a se expandirem. Isso muito do fato também dos dinossauros também terem entrado em extinção, né? Os mamíferos conseguiram se diversificarem e também as angiospermas aí começam a se diversificarem. As angiospermas que são as plantas com flores e com frutos, tá? Também nesse período aqui no terciário, eu vou ter o aparecimento dos primeiros primatas, o Australopithecus afarensis aí, né, esse tipo de coisa, e os primeiros hominídeos, perdão, né, e os primeiros primatas aí. Também vou ter o surgimento dos mamíferos gigantes, né, mamutes, os mastodontes, as preguiças gigantes, o tigre dente de sabre. Então, todos esses mamíferos gigantes surgem aqui no período terciário. Então, caminhando então para o período quaternário, né, que é o período atual que a gente está, em tempos geológicos aí, né, então estamos na era Cenozoica, no período quaternário. Esse período é marcado, né, pelo surgimento dos primeiros grupos de Homo sapiens, ou seja, né, esse período aqui é marcado, né, pelo surgimento dos humanos atuais, segundo indícios, né, isso aconteceu lá no continente africano. Aqui também os mamíferos de grande porte entram em extinção, tá bom? E houve também aí, né, o último ponto que a gente ressalta aí é a dispersão dos humanos pelo planeta Terra nesse período, tá certo? Bom, por hoje é só, a gente fica por aqui e até a próxima aula.